A Microsoft procura manter também alguma frescura na forma como olha para a inovação, e o Windows 8, que vai a próxima versão do Windows, que já está disponível em Consumer Preview e que vai estar disponível ao público mais lá para a segunda metade deste ano, é um exemplo disso, mas já vamos voltar àquele desktop mais à frente. Mas aquilo que nós procuramos fazer é contribuir para desenhar o futuro, e desenhar o futuro também na área da educação, que para nós é uma área essencial para a empresa, é uma das áreas em que a Microsoft investe mais profundamente. E investe por uma razão muito simples, é que o mundo está a mudar tão depressa, como o Pedro Seabra falava há pouco, há coisas que nós falamos e que eram state of the art há 15 anos, 20 anos, um pager, uma coisa extraordinária, que hoje é algo que nem sequer faz parte da experiência cotidiana da maior parte das pessoas, ou das memórias. E não está longe o tempo em que seria possível olhar para esta imagem e dizer: antigamente a informação estava presa aos átomos das folhas de papel dos livros, e para nós acedermos a alguma coisa, a alguma informação que estivesse escrita e registada, tínhamos que nos deslocar fisicamente a um sítio específico, a uma biblioteca, a uma livraria, e folhear num processo de pesquisa manual e moroso, e passarmos dias e semanas à procura daquilo que queríamos encontrar. E este mundo em que os átomos estão presos, em que a informação está presa aos átomos, é um mundo que está a mudar profundamente. E essa mudança, apesar de eu acreditar que os livros vão sobreviver porque têm um encanto próprio também do papel, mas não vão ser o único sítio onde essa informação vai estar. E o facto de estarmos neste momento de transição reflete-se em coisas simbólicas, como viram com certeza há 2 meses, quando a Enciclopédia Britânica anunciou que esta edição, tão bonita e tão bem encadernada, e com aquele volume 18 que começa em educação e acaba em evolução, se não foi de propósito, calhou muito bem, é a última edição em papel da Enciclopédia Britânica. E eu penso que 2012, nesse sentido, este momento pode ser um marco em que a digitalização da informação, a democratização do acesso instantâneo àquilo que é a informação, deu de facto aqui um momento de transição. Isto significa que vivemos num mundo em que o que é difícil é não termos acesso à informação, em que se quisermos descobrir quantas cidades há com o nome de Lisboa nos Estados Unidos, fazemos uma pesquisa e temos a lista completa com as várias nuances e aquelas que deixaram de se chamar Lisboa entretanto. Se quisermos saber qual é o nome do Fibonacci, se quisermos fazer qualquer pergunta que a nossa imaginação, que a nossa curiosidade nos imponha, temos os meios para chegar a uma resposta que nos devolve a nós a responsabilidade de perceber se essa resposta é válida ou não, se é credível ou não. E esta transição em que confiávamos na informação, porque ela estava escrita naqueles volumes bonitos e encadernados, para o momento em que temos tanta informação disponível que precisamos de a triar, de a contextualizar, de a avaliar, de ter uma atitude crítica em relação a ela, é o mundo onde estamos imersos. E o Don Tapscott chama esta geração a geração NET, a Net Generation, e de facto é uma geração em que, de forma mais ou menos natural, enfim, as pessoas que já estão dentro dos 30 a caminho dos 40 como eu, não se podem dizer que façam parte dessa geração, mas todos temos esta experiência de vida em que temos a televisão ligada, que temos o computador ativo, em que estamos a ver uma atualização no Facebook e há alguém que se mete connosco num chat de Messenger, e a dada altura já temos tantos estímulos de informação à nossa volta que a nossa capacidade de multitasking, que é prodigiosa, mas que não é infinita. Isso obriga-nos precisamente a regressar, a perceber o que é que isso significa para nós e o que é que isto significa para o processo de educação. E uma das coisas que me parece mais importantes é que isto torna o papel do professor ainda mais importante, porque um professor que era o condutor da informação que era escassa para os alunos era um papel fácil, era ele que controlava o fluxo de informação.
Um professor que tem o papel de contextualizar, de desenvolver as competências críticas, de estimular a forma como os alunos interagem com o seu mundo e com o seu ambiente, que lhes procura desenvolver a autonomia para encontrarem aquilo que procuram, não só enquanto estão na sala de aula, mas ao longo da sua vida, é uma profissão que se torna ainda mais importante e eu acredito que para muitos professores se vai tornar ainda mais estimulante participar nesse processo. E este estímulo é algo que a Microsoft tinha que abraçar. A Microsoft nasceu com um sonho que já está ultrapassado há uns bons anos, que é haver um computador em cada secretária, agora é quase haver um computador em cada bolso. Estas aspirações que a Microsoft traduziu para a democratização do acesso à tecnologia reflete-se também na educação. Porque se está provado que havia uma correlação entre a quantidade de livros em casa e o sucesso escolar do aluno, imaginem no momento atual e no futuro próximo a correlação que há entre haver acesso à informação através de meios eletrónicos em casa e na escola ou não haver. E o risco de haver essa exclusão é dramático, sobretudo porque hoje em dia a vida de qualquer pessoa num percurso formativo implica o acesso constante e a partilha constante à informação. E quando se chega a um ponto em que há quem esteja em risco de não ter acesso a esse papel, não tenha acesso a esses meios de chegar à informação, faz parte do papel da Microsoft criar condições para ajudar a que esses jovens tenham também acesso a essa informação. A Microsoft criou um programa mundial, o Shape the Future, onde está presente em mais de 50 países, ajudando os governos de todos os países e as instituições, as ONGs desses países a dar acesso a meios tecnológicos aos seus estudantes, desde os Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Uruguai e Portugal, porque a experiência portuguesa com os nossos famosos Magalhães e a escola foi também uma inspiração para a Microsoft criar este programa e para dar a oportunidade a que jovens e alunos de todo o mundo tenham a oportunidade de que o acesso à informação não seja uma barreira para eles. Mas, resumindo, forças de mudança que estão a acontecer na educação, um momento em que passamos da escuta para a navegação, um momento em que passamos da leitura para a contextualização e para a inter-relação da informação, e no momento em que a própria natureza de uma narrativa pode se transformar. Conteúdos digitais não têm que ser iguais a livros. Os primeiros carros eram carroças com motor em vez de ter cavalos a puxar. A primeira utilização do PowerPoint era replicar as transparências que eram projetadas com retroprojetores, que eram uns aparelhos muito estranhos, com uma luz por baixo e com um espelho que se punha nas salas de aula há 20 ou 15 anos, enfim. Da mesma forma, a primeira coisa que se faz quando se digitaliza um livro é fazer a mesma coisa que existia em papel, mas só que em formato eletrónico. Ok, é ótimo. Em vez de andar com 3 ou 4 quilos na mão, ando com uma coisa portátil onde posso ter uma biblioteca inteira. É uma conveniência grande. Mas a conveniência não é só isso. A conveniência é que os conteúdos digitais não precisam de ter início nem fim, não precisam de ser lineares, podem ser interativos, podem estar customizados ao perfil de quem o está a consultar, podem recordar-se de quais foram os outros livros que essa pessoa já viu, pode sugerir pistas para investigação adicional. Podemos, em suma, ter narrativas digitais interativas e isto não é uma ideia teórica que possa vir a acontecer no futuro, isto é uma coisa que já existe na prática. A Microsoft tem um investimento anual na ordem dos 9 ou 10 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento com a Microsoft Research e uma das áreas de investimento tem sido estas narrativas digitais. Está disponível online e exemplos engraçados como, por exemplo, as espécies que estão em risco, em que nós podemos começar a narrativa, a ligação à internet é boa, porque isto não estava em caixa, portanto é sempre bom fazer estas coisas em direto, em que é possível a qualquer pessoa chegar aqui, acompanhar esta narrativa,
pará-la, e aquilo que estão a ver são dados do Bing Maps que estão a ser passados em tempo real, o que significa, se eu quiser, nesta altura, parar, ir aqui a uma zona do mapa, perceber alguma coisa que eu queira perceber, ou então ver exatamente onde é que isto fica. Fica aqui, muito bem, e agora quero recomeçar a narrativa e ela volta ao sítio onde está. O grau de liberdade que isto dá, o grau de atividade que isto permite a quem está a consultar este conteúdo não tem precedentes em nenhuma forma em que a informação está presa aos átomos onde está impressa. E este tipo de experiência de aprendizagem, este tipo de forma de interação com o conhecimento pode provocar experiências completamente diferentes no ensino. Outro exemplo também no qual o Microsoft Research contribuiu é este ChronoZoom, que é uma coisa pouco ambiciosa, é a história do universo desde a criação até o momento presente, com uma escala logarítmica do tempo aqui em cima, onde nos permite ver desde as origens do universo ao aparecimento da espécie humana, enfim, dá-nos alguma perspectiva da importância que temos, em que podemos fazer zoom, em que os conteúdos que estão aqui disponíveis estão dentro do contexto e interrelacionados, em que chegamos aqui e vimos, por exemplo, o desenvolvimento celular, em que a seguir queremos afastar. Queremos ver aqui, de outro período da história do universo, a extinção dos dinossauros. Vamos ver um vídeo sobre a extinção dos dinossauros. Se quisermos, colocamos-lo em ecrã inteiro, tiramos-lo do ecrã inteiro, vamos ver dados adicionais, conteúdos adicionais que estão aqui disponíveis, por exemplo, sobre os fósseis de dinossauros, e estamos a interagir com a informação, tirando partido de um interface rico, um interface que facilita e que remove as barreiras entre a informação, o conhecimento e quem quer ter acesso a ele. Outra coisa que permite esta interação ainda mais fácil e que, aliás, um colega nosso aqui da subsidiária portuguesa desenvolveu uma interface que, para ver este site que eu vos mostrei agora, faz a navegação com o seu corpo, usando uma tecnologia que a Microsoft desenvolveu, que é o Kinect, e que basicamente retira o rato e o teclado da interação entre o homem e a máquina. E isso está a ser, enfim, as tecnologias para jogos são sempre fáceis de se tornar populares, mas a parte mais interessante é que papel é que esses jogos podem ter em casos especiais. Eu partilho convosco um vídeo de 2 minutos de um caso de estudo que divulgámos há poucas semanas, fez agora um mês. Foi um caso que a Vânia Neto, que é a nossa responsável do programa Parceiros na Educação, acarinhou especialmente, em que a escola da Lagoa, nos Açores, que é uma das escolas reconhecidas como mais inovadoras pela Microsoft a nível mundial, está a utilizar o Kinect para uma turma de necessidades educativas especiais. In the 9 months with Kinect, I did get more results than with 2 years with other interfaces. Microsoft Kinect tool is really important for our students with disabilities because it improves not only their own skills such as communication and collaboration between themselves, but it also makes our special needs students more and more better related with our regular students in our school. I understand as I become a teacher that games add a great potential in education. What Kinect has, and the game we are using now, which is Kinect Adventures, it's very appealing, so the students engage in the activities with confidence and at ease, and they like what they're doing. A sensor that can detect your body, detect objects, make the rendering of an object or a space. It can detect voice. There is no limit for the possibilities of Microsoft Kinect.
All of them have made several improvements over these past months, but we have one specific student. It's Rodrigo that has improved. He suffers from mental retardation and has difficulty in expressing himself. After understanding the game itself, he helps us and the other students and teaches them how to manipulate the controls, the Kinect controls, without any joystick. What we have gained in this last year is, in my opinion, unique, because I have worked in several schools before and I'm doing here some activities that I was doing in the other schools as gardening and field studies, but the main difference here is Kinect. And that main difference is, as I told you before, almost magical. I would recommend this technology to other schools. Aquilo que o professor Marco Medeiros aqui diz, ele partilhou connosco, conseguiu, utilizando esta abordagem e utilizando o Kinect, houve casos em que ele teve mais progresso no mês do que tinha tido em mais de um ano antes. E quando a tecnologia nos permite não só fazer melhor o que já fazíamos, mas fazer coisas diferentes que alargam aquilo que é a possibilidade de nós, como seres humanos, como professores, como alunos, aquilo que podemos fazer, é aí que a tecnologia realmente cumpre o seu papel. E se nós quisermos sistematizar um pouco do que é que pode ser esta aprendizagem de próxima geração, é uma aprendizagem de responsabilidade e de autonomia, uma aprendizagem que tende a ser cada vez mais baseada em competências, em que os conteúdos estão disponíveis livremente, em que a aprendizagem é contínua e não para no momento em que se acaba um curso, em que é o aluno e o professor que partilham a responsabilidade desse percurso. E isso acontece, acreditamos, de uma forma independente do tempo e do lugar. E para isso a Microsoft também tem trabalhado com produtos com um aspecto menos sofisticado, mas com um igual impacto no dia-a-dia, com soluções como aquilo que nós designamos como Office 365, que é um conjunto de aplicações de interação que utilizam servidores remotos presentes na cloud, em que inclui o correio eletrónico, a agenda, os contactos, de forma integrada com a edição no próprio browser para consulta ou para edição dos ficheiros de texto, de cálculo, de apresentações, sem comprometer nada da formatação que o documento já tinha na origem. Eu posso agarrar nesta apresentação com todas as animações que tem, editá-la na web app online do PowerPoint e gravá-la com toda a confiança que quando a voltar a abrir no programa, no PowerPoint, ela não perdeu nada da sua formatação. Isso vale muitas horas na vida dos profissionais e dos educadores, e nós, para que essas horas sejam ainda melhor aproveitadas, juntamos isto com a possibilidade de conferência. Eu posso criar e enviar um link para uma reunião online, onde posso partilhar esta apresentação e, em vez de estar aqui frente a frente convosco, podemos estar a centenas de quilómetros de distância, e aquilo que vocês estão a ver e aquilo que eu estou a partilhar pode ser exatamente o mesmo. Para tornar esta experiência mais integrada com o fluxo das instituições de ensino e das organizações, inclui também a plataforma, quer para fazer a intranet de colaboração, quer o próprio site internet da instituição de ensino, e nós juntamos estes elementos que nos parecem as peças-chave para a colaboração, para a comunicação em tempo real, para a partilha, e disponibilizámos-los na nuvem, de forma a que seja possível ter acesso a estes recursos em qualquer sítio, sem estar preso à existência ou não de data centers, de servidores, de custos de infraestrutura. E para que a barreira aqui, mais uma vez, não seja um fator que exclua pessoas da utilização destes recursos, isto não é um produto comercial, ou melhor, é um produto comercial para as empresas, onde é vendido, e há muitas organizações do mundo inteiro a utilizar esta oferta já baseada na cloud, mas para as instituições de educação é gratuito, e portanto é um potencial que faz com que muitas coisas que podem parecer sofisticadas, e que são, mas que estejam ao alcance de todas as instituições de ensino, de forma a concretizar essa aposta e esse investimento da Microsoft na educação. Este investimento que passa também pela formação. Falei há pouco nesta escola dos Açores, que é apoiada por nós através do programa Parceiros na Educação, que tem como função desenvolver capacidades, alargar as comunidades, pôr professores em contacto com professores, diretores de escola em contacto com outros diretores de escola, e que nós temos desenvolvido desde 2004 com um impacto muito grande
Já tivemos mais de 70 mil professores a passar pelas nossas ações, envolvemos 4 mil escolas, direto ou indiretamente mais de 1 milhão de estudantes. Temos um programa de formação em gestão para diretores de escolas que já formou 150 diretores e começa amanhã o novo grupo de mais 100 diretores que este ano vão ter essa formação, e que é um investimento que a Microsoft dá, porque muitas pessoas com responsabilidade de gestão e que não tiveram formação em gestão precisam desse apoio também, e a Microsoft entendeu que fazia parte da sua missão também fazer esse contributo. E naturalmente reconhecer as escolas que são mais inovadoras. Começámos em 2009 com a Escola de Várzea da Brunhais, em 2010 reconhecemos a Escola de Novo Gildo e da Lagoa nos Açores, em 2011 o agrupamento de escolas da Lausanne, e a Escola dos Açores, que viram há pouco no vídeo, passou a ser uma das escolas mentoras em que passou a ajudar outras escolas do mundo inteiro que entram nesta rede de escolas inovadoras. E nós fazemos isto para colocar as nossas escolas e os nossos educadores em contacto com aquilo que de mais atual existe no mundo, em contacto com as comunidades e com as redes educativas, de forma a tornar real aquilo que nós pretendemos, que a aprendizagem seja algo que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer altura e, sobretudo, para todos, de forma a que, através disso, a tecnologia cumpra o seu papel de dar igualdade de oportunidades. E se isto é verdade com a tecnologia que existe, mostrar em 2 minutos, o Windows 8 tem esta capacidade de juntar com a mesma interface um computador convencional, um tablet, em que permite que a consistência do mesmo interface resulte e permita que a pessoa tenha acesso àquilo que está a usar, às aplicações a que está habituado, mas também há aplicações novas que estão otimizadas para este interface em que chegar, ir abrir um livro e consultá-lo, fechar essa aplicação, voltar para o desktop, ter todas as aplicações a que estamos habituados, o Windows Explorer, funcione de forma fluida, normal, e em que a tecnologia seja algo que aumenta a nossa capacidade enquanto seres humanos para comunicar, interagir e ter um impacto no mundo que nos rodeia. E essa é a missão da educação. Não há nenhuma profissão no mundo que tenha mais impacto do que a profissão de educador, e é por isso que também é para nós um gosto de estar aqui convosco hoje. Muito obrigado.